A partir de um esforço concentrado do Conselho Nacional de Justiça, por determinação da ministra Carmen Lúcia, dos Tribunais de Justiça do Brasil e do Exército Brasileiro. Nos casos em que há problemas nas relações de compra e venda entre particulares, é necessário recorrer ao Código Civil e não ao Código de Defesa do Consumidor. Quando o plano passa a pesar excessivamente no bolso, muitos preferem esta opção a ter que cancelar a cobertura. Um mapeamento feito pela Polícia Rodoviária Federal identificou 2.487 pontos de exploração sexual de crianças e adolescentes em estradas e rodovias de todo o país. Olá, boa tarde. O acordo entre o Conselho Nacional de Justiça e o Exército para acelerar a destruição de armas apreendidas pela Justiça e que não fazem mais parte de processos judiciais já mostra resultados. Em 6 meses, quase 150 mil armas foram destruídas. Em poucos segundos, milhares de armas destruídas e vidas preservadas. Todo este armamento estava em fóruns e batalhões de polícia do país à espera de destruição. Só que a desativação deste material não era feita de forma rápida, o que tornava os locais de armazenamento alvos de criminosos. Por isso, o Conselho Nacional de Justiça e o Exército assinaram em novembro do ano passado um termo de cooperação técnica para agilizar o processo. E este termo de cooperação foi necessário, foi oportuno, foi conveniente e, sobretudo, foi muito eficaz. Apresenta à sociedade brasileira um grande ganho a partir de um esforço concentrado do Conselho Nacional de Justiça, por determinação da ministra Carmen Lúcia, dos Tribunais de Justiça do Brasil e do Exército Brasileiro. A destruição das armas apreendidas pelo Poder Judiciário e que são liberadas após o fim dos processos foi intensificada com a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre o Conselho Nacional de Justiça e o Exército. Ao CNJ cabe o papel de fazer parcerias com os tribunais de justiça estaduais. Eles, por sua vez, ficam responsáveis por enviar o armamento até o Exército. Do Poder Judiciário, as armas são levadas para regiões militares. As que mais receberam armamento foram a 4ª Região Militar, que abrange Minas Gerais, com 45.444 armas. A 11ª RM, composta pelo Distrito Federal, Goiás, Tocantins e parte de Minas Gerais, com 35.567 armas recebidas. Ela é seguida pela 5ª Região Militar, que reúne Paraná e Santa Catarina. Por lá, o Poder Judiciário já repassou 23.582 armas. Em todo o país, já foram destruídas aproximadamente 150 mil armas. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, acompanhou a destruição em alguns estados, como Goiás e Rio de Janeiro. Para o diretor de fiscalização de produtos controlados do Exército, a desativação do armamento representa proteção para toda a sociedade. Uma arma destruída, ela não vai voltar novamente a ser usada. E se essa arma ela já vem de uma origem criminosa, automaticamente ela não vai estar mais envolvida num crime, porque ela está sendo destruída. Então, para o Exército, essa destruição ela é benéfica para a sociedade. De acordo com o Instituto Sou da Paz, uma organização não governamental que trabalha em projetos de combate à violência e promoção da segurança pública pelo país, o acordo é fundamental para diminuir a quantidade de armamento nos fóruns e batalhões. O diretor executivo explica ainda que desde 2010 não há registro de um número tão grande de armas destruídas. Esse passo importante, essa sinalização que a ministra Carmen Lúcia dá, dizendo que essas armas precisam ser destruídas para saírem dos fóruns, para que elas não voltem para as mãos dos criminosos e não fiquem sujeitas a assaltos em fóruns, a desvio dessas armas de volta para a criminalidade, é essencial para a diminuição da violência no Brasil. O governo brasileiro avalia a situação jurídica de 25 integrantes africanos que foram resgatados no litoral do Maranhão neste fim de semana. Nós vamos conversar agora com a repórter Evne Araújo, que tem mais detalhes a respeito deste caso. Boa tarde, Evne.
Oi, Cadu, boa tarde. Olha, já foram iniciados os procedimentos de controle migratório desses estrangeiros. Eles vieram de pelo menos 5 países africanos e estavam em um barco à deriva há 35 dias. O resgate foi no último sábado. Todos receberam atendimento de saúde e de assistência social. 2 brasileiros que acompanhavam o grupo foram presos e a Polícia Federal agora investiga se houve algum crime no transporte dessas pessoas. Cadu. Obrigado, Evne. A compra de carros seminovos pode sair mais em conta, mas o consumidor deve tomar cuidado antes de fechar negócio. A aquisição em concessionárias está amparada pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas e quando a negociação é feita entre particulares? Quem garante os direitos do comprador? Veja na reportagem. A paixão por carros surgiu ainda na infância. Já adulto, Rodrigo virou especialista no assunto. Sabe quando o veículo tem problema na parte elétrica ou mecânica e de longe percebe se foi batido ou não. Toda essa experiência tem uma explicação. O servidor público já teve mais de 30 automóveis, boa parte usados, mas nem sempre as compras foram feitas com tranquilidade. Algumas vezes, os defeitos surgiram depois de ter fechado o negócio e Rodrigo ficou no prejuízo. Mesmo assim, ele evita as concessionárias. Eu prefiro comprar um carro de um particular. Por quê? Porque a minha barganha é maior. Hoje um carro 0 km, seja ele qual for, do mais popular ao mais top de linha, ele é muito caro. Então, o seu poder de barganha dentro de uma agência, de uma concessionária, ele é muito menor. Mas é preciso ter cuidado. A compra de um produto de um particular não caracteriza uma relação de consumo. Isso porque o vendedor não é considerado um fornecedor habitual. Nesses casos, quando há algum problema, é necessário recorrer ao Código Civil e não ao Código de Defesa do Consumidor. Os prazos de reclamação das duas leis são diferentes. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que nos casos de defeitos de bens não duráveis, como uma roupa, por exemplo, o pedido de troca do produto deve ser feito em 30 dias. Mas se for um bem durável, como uma máquina de lavar ou um carro, o prazo se estende para 90 dias. Já quando se aplica o Código Civil, o tempo é menor, apenas 30 dias, independentemente do tipo de mercadoria. Quando a compra é feita entre um consumidor e um fornecedor, aplica o CDC. Quando é entre particulares, aí tem que aplicar o Código Civil, tem que ser as regras do Código Civil. No contrato de compra e venda normal, o consumidor tem que ficar mais atento em relação às regras estabelecidas no contrato que eles irão firmar. A proprietária deste brechó explica que não há uma legislação específica que deva ser aplicada a esse tipo de comércio. Isso porque não existe um grande fornecedor que mantenha o negócio e nem variação de tamanhos e modelos das peças vendidas. Mesmo assim, ela garante que usar o bom senso faz toda a diferença na hora de lidar com os clientes. Um produto com defeito a gente troca, obviamente. A gente dá algum prazo de troca para os produtos infantis, vendo que, de repente, a mãe não está com a criança ou, enfim, vai experimentar em casa. Defeitos que surgem que não foram detectados aqui na loja, a gente também faz troca, conserto. Enfim, a gente procura satisfazer e solucionar o problema do cliente, caso aconteça, da melhor maneira, né? A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pede a suspensão de novas regras criadas para inspeção de veículos em Goiás. No parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal, a procuradora defende que cabe só à União legislar sobre o tema. Pelas regras do Conselho Nacional de Trânsito, as vistorias em carros são obrigatórias em apenas 2 situações: na hora de transferir a propriedade do veículo e quando o dono precisa alterar o endereço de um município ou de um estado para outro. Mas o Detran do estado de Goiás impôs outras exigências. Também cobra vistoria nos casos de remarcação de chassi, regularização de alterações nas características do veículo ou de automóvel com restrição judicial, entre outros. A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal um parecer sobre essas novas regras. Para a PGR, o Detran de Goiás extrapola a competência ao mudar regras que são definidas somente pelo órgão federal, já previstas no Conselho Nacional de Trânsito. A Procuradoria defende a suspensão dessas normas impostas pelo Detran estadual. A PGR argumenta que já existem regras e que os mesmos procedimentos devem ser adotados em todo o país. Um grande número de processos devem ser solucionados por meio de acordos entre patrões e empregados.
É a 4ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que começa hoje em todo o país. De novo, vamos acionar a reportagem da TV Justiça. Nós vamos conversar agora com o repórter Daniel Vasques, que tem outras informações sobre esse assunto. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. A abertura da Semana da Conciliação ocorreu agora há pouco no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, que fica em Salvador, na Bahia, e contou com a presença do vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva. A Semana da Conciliação é promovida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e pelos 24 TRTs espalhados por todo o Brasil. Na quarta-feira, ocorre a inauguração da mais nova sede, do mais novo centro de conciliação, dessa vez no TRT da 17ª Região, que fica em Vitória, no Espírito Santo. Lembrando que qualquer empresa ou trabalhador pode optar pela conciliação. Para isso, basta procurar a Vara do Trabalho ou o TRT mais próximos. Só no ano passado foram firmados 26.500 acordos, totalizando, assim, mais de 749 milhões de reais arrecadados. Ao todo, 198 mil pessoas foram beneficiadas. Cadu. Obrigado, Daniel. Daniel Vasques, ao vivo do TST. E o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou que o TRE do Tocantins deve analisar o registro de candidatos do PSOL ao governo do estado. O TRE do Tocantins tinha entendido que o PSOL não poderia lançar candidatos nas eleições suplementares para o governo do estado, marcadas para o dia 3 de junho. Isso porque o tribunal julgou as contas estaduais do partido relativas ao exercício de 2015 como não prestadas. O PSOL, então, entrou com recurso no Tribunal Superior Eleitoral, afirmando que tinha apresentado informações necessárias para regularizar a situação. Em decisão individual, o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto entendeu que o partido cumpriu com todos os requisitos legais e determinou que o TRE do Tocantins examine os pedidos de registro de candidatura de Mário Lúcio de Avelar e Maixe Maia ao governo do estado. As eleições suplementares vão acontecer porque, em março, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral cassou os mandatos de Marcelo Miranda e Cláudia Leles, governador e vice-governadora do Tocantins. Os ministros consideraram que houve utilização de recursos ilegais durante a campanha da chapa ao governo do estado em 2014. Com a decisão, o TRE marcou as eleições suplementares. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Mais de 250 pessoas são presas em operação de combate à pornografia infantil. Um mapeamento feito pela Polícia Rodoviária Federal identificou 2.487 pontos de exploração sexual de crianças e adolescentes em estradas e rodovias de todo o país. Direito eleitoral é tema de congresso internacional no Mato Grosso do Sul. O evento é promovido pela Escola Judiciária Eleitoral do TRE do Estado, o TSE e o Instituto de Direitos Humanos e Democracia da Universidade de Coimbra. Os debates contaram com a presença de ministros, advogados e professores. O ministro Sérgio Banhos falou sobre o financiamento eleitoral e a arrecadação coletiva de fundos na internet para campanhas políticas. As questões da distribuição, apenas 2% são isonomicamente distribuídos para todos os partidos. Ele vai trazer, evidentemente, não traz a isonomia esperada. Também a questão da autonomia partidária prevaleceu porque o legislador não colocou a forma em que será internamente distribuído esse dinheiro. O vice-procurador-geral eleitoral Humberto Jacques também falou sobre o financiamento público para partidos políticos, além das vantagens e dos riscos dos modelos de captação de recursos com esse objetivo. Se recebe dinheiro público, quem fiscaliza? Passa a existir um fiscal sobre o partido e um lugar onde ele vai prestar contas. Então, isto é, para alguns cultores da liberdade partidária, que é essencial à democracia, tá algo um pouco arriscado. E, avançando mais, há mais de uma maneira de financiamento da política e de candidatos. Ou seja, eu posso financiar o partido político, eu posso financiar o grupo parlamentar, que é uma figura das democracias pluripartidárias e parlamentaristas, eu posso financiar candidato, eu posso financiar fundação partidária.
Já o secretário-geral da presidência do TSE participou do debate sobre o uso de notícias falsas na internet em período eleitoral. Acho que, sobretudo, esse debate de combate à desinformação, a esse ambiente de desordem informacional, me parece que o WhatsApp é o grande locus de dificuldade de normatizar. Já é difícil normatizar, o mundo inteiro está se debruçando sobre como evitar esse ambiente de desordem informacional. O TSE não é diferente, é um conselho consultivo. O ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto fez uma palestra voltada para a supremacia da Constituição e os desafios relacionados à legislação eleitoral. Uso da lei no sentido substancial de uma lei que se afirme pelo seu conteúdo de justiça e não pelo aspecto formal de ter origem no poder legislativo. Mais e mais as questões jurídicas submetidas ao crivo judicial da justiça eleitoral são também revisitadas a partir desse olhar de juridicidade, de legitimidade. Operação de combate à pornografia infantil prendeu 251 pessoas em todo o Brasil. Mapeamentos feitos pela Polícia Rodoviária Federal descobriu mais de 2.400 pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes. Uma grande operação contra a pornografia infantil chamou a atenção pelos números. 251 pessoas presas em todo o país. Todas elas mantinham arquivos com conteúdos relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes. O principal alvo da polícia foi detido em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com 780 mil arquivos baixados. Os suspeitos foram identificados em ambientes virtuais que apresentavam indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes. E nem sempre os menores são aliciados pela internet. Um mapeamento feito pela Polícia Rodoviária Federal identificou 2.487 pontos de exploração sexual de crianças e adolescentes em estradas e rodovias de todo o país. Um aumento de 20% em relação ao levantamento anterior. O estado do Ceará aparece no topo com 81 registros de locais considerados de risco. Esse tipo de crime ocorre normalmente em postos de combustíveis, bares e casas de shows. E para falar mais sobre este assunto, a gente recebe aqui nos estúdios da TV Justiça o advogado criminalista Marcos Guzmão. Doutor Marcos, muito obrigado, antes de mais nada, pela participação conosco. Muito boa tarde. Boa tarde. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta em relação ao aspecto jurídico do crime da pedofilia e também a questão da pornografia infantil. O que é que caracteriza exatamente a situação de pessoa que pode ser indiciada, particularmente, primeiramente, com relação à pornografia infantil? Cadu, muito boa tarde a todos os telespectadores também. Acho que é importante a gente iniciar dizendo o seguinte, nesse contexto, o que a gente verifica é que a pedofilia em si, ela possui um código, né, na classificação internacional de doenças, que é estabelecida pela Organização Mundial de Saúde. Então, esse é o tratamento que é dado no âmbito internacional. Agora, já no âmbito nacional, a Lei 11.829 de 2008, promoveu alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 241, e acrescentou novas proposições para dizer que aquela pessoa que for encontrada ou for flagrada em situações em que possuir arquivos, em que trocar arquivos, em que tiver armazenamento de arquivos ou até mesmo aliciar as crianças ou adolescentes para a promoção de qualquer tipo de satisfação lasciva ou ato sexual, merece a repressão do Estado através da lei. E com relação a esses pontos vulneráveis, na verdade, até uma divulgação que já tem algum tempo, mas ela é extremamente alarmante. O que a pessoa que esteja viajando, por exemplo, ela pode fazer caso ela passe até por uma região dessas ou qualquer outra e perceba uma situação suspeita envolvendo particularmente crianças e adolescentes? Assim como na situação de qualquer delito, qualquer flagrante que for verificado, essa pessoa deve se locomover até a autoridade policial mais próxima e lá apresentar a sua denúncia, e lá relatar toda a situação que verificou. Vamos voltar à questão propriamente da pornografia, particularmente porque, via internet, todas as crianças estão correndo risco por conta infelizmente, nesse caso, a tecnologia, ela criou uma brecha em relação a esse tipo de situação. O que é que os pais podem fazer, primeiramente, em termos de acompanhamento e, segundo, quando perceberem uma situação suspeita?
Bom, Cadu, a gente verifica e a gente aprende desde pequeno que é realmente em casa que a gente aprende as coisas mais básicas da vida, né? Então, num primeiro momento, acredito que os pais possam, então, promover uma orientação mais clara acerca do tema, né? Como eu falei, essa lei é de 2008, 11.829 é de 2008, é uma lei relativamente recente, né? E, nesse sentido, quando aconteceu a grande explosão da tecnologia, então nós verificamos que, a partir daí, foi necessário que os pais, sim, passassem a ter orientações mais diretas, orientações mais claras sobre o tema, né? E, a partir daí, utilizar mecanismos que são próprios da tecnologia, o uso de firewalls para o bloqueio de determinados sites, observar o comportamento das crianças, que qualquer tipo de afastamento da família, qualquer tipo de permanência excessiva na frente do computador, ou até hoje em dia no uso dos celulares, dos smartphones também, são indícios, né? E essas questões precisam ser bem orientadas e devem partir sempre dos pais. E no caso de se perceber uma situação suspeita, infelizmente acontece, envolvendo até uma pessoa próxima ou às vezes até um membro da família. Bom, da mesma maneira, é buscar, né, a orientação, né, da autoridade policial, se locomover até a autoridade policial mais próxima, para que lá possa denunciar. Eu sei que é bastante complicado, mas em que pese ser da própria família ou pessoas, né, da proximidade, pessoas do convívio, que, como você falou, é bastante comum, a gente precisa, então, da mesma maneira que agiria com pessoas que não são próximas do convívio, também agir com pessoas que são, né, da nossa casa, né? Nesse sentido. É um crime de iniciativa privada ou o Ministério Público, sendo noticiado, é a ele que cabe fazer a denúncia? Bom, como envolve, a partir do momento em que envolve crianças e adolescentes, esse crime é processado mediante ação penal pública incondicionada. Doutor, muito obrigado pela sua participação. A vigilância é super importante, absolutamente necessária para se combater esse tipo de crime. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu agradeço. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, estamos aqui, você vai ver como agir em casos de aumento abusivo do plano de saúde. Quando o plano passa a pesar excessivamente no bolso, muitos preferem esta opção a ter que cancelar a cobertura. O elevado número de processos judiciais no país e o custo desses litígios estão sendo debatidos hoje no Superior Tribunal de Justiça. Era um seminário promovido em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. O seminário Acesso à Justiça, o custo do litígio no Brasil e o uso predatório do sistema de justiça reúne ministros, magistrados e diversos operadores do direito para discutir o fenômeno cultural da judicialização no país e o impacto das ações judiciais desnecessárias na eficiência do Poder Judiciário. Todos procuram a justiça porque acreditam na justiça. Agora, a justiça tem que ser acessível ao pleito dos cidadãos. Por isso que eu fico feliz num encontro jurídico debatendo o acesso à justiça, sobretudo com os melhores professores, os melhores ministros, porque ter acessibilidade à justiça é ter cidadania. Por isso que esse evento nós iremos debater e, ao mesmo tempo razoável da conclusão dos processos, porque acesso à justiça é vida e vida é democracia. Um dos coordenadores científicos do evento, o ministro Vilas Boas Cueva, destaca a importância do debate para o aprimoramento da prestação jurisdicional. A ideia é que o debate seja amplo, profundo e sirva para fazer diagnósticos e propor soluções para a crise do sistema de justiça. Temas como o papel dos juizados especiais e das defensorias públicas para a otimização do sistema de justiça, o problema da judicialização da saúde e meios alternativos para a solução de conflitos também fazem parte do evento que segue até às 19h desta segunda-feira. Nós paramos um pouco para pensar, para pesquisar, para ouvir quem pensa e quem pesquisa. Isso seguramente qualifica a nossa jurisdição, aperfeiçoa a nossa jurisdição. E, especificamente, no Superior Tribunal de Justiça, nós temos mais de 300 mil recursos por mês. Mais de 300 mil recursos por mês, divididos por 30 ministros que estão na jurisdição, 30 juízes do STJ, dá mais de 1.000 recursos por mês para cada um, fazendo uma conta bruta.
1.000 recursos por mês, considerando 20 dias úteis, dá uma média de 50 recursos por dia. Se levarmos em consideração as horas úteis do dia, também dá mais de 5 recursos por hora. Ao todo, são 5 painéis de discussão para analisar os problemas, a realidade atual e as possíveis soluções para a redução de ações judiciais, com o objetivo de aumentar a eficiência do Poder Judiciário. Reduzir o número de conflitos, reduzir a sua judicialização e, no judiciário, ver uma forma de tratar mais racionalmente esses conflitos. Então, a ideia toda gira em torno dessa problemática, né? É muito importante, não apenas do ponto de vista de demonstração da crise, mas fundamentalmente da identificação das causas dessa crise. E mais do que a identificação das causas, das possíveis soluções para a resolução das mesmas. Direito do consumidor. No quadro de hoje, veja como agir quando o plano de saúde aumenta e você não consegue negociar. O reajuste abusivo dos planos foi responsável por quase metade das reclamações que chegaram ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor no ano passado. A aposentada Maria da Conceição também passou por isso. Ela mandou um vídeo para a gente. Sucessivamente eu tenho sido descredenciada de um plano e jogada para outro cada vez mais caro. Há 3 anos eu entrei para um plano, eu já com mais de 60 anos, né? Aí tudo é dificultado e nesses 3 anos o preço desse plano aumentou mais de 100%. Eu tentei abaixar o ano passado no mesmo plano, eles disseram que não faziam downgrade, só subiam de nível, não baixavam, porque o meu plano é 4º e eu queria baixar para a enfermaria. Senhora Maria da Conceição, no seu caso, realmente o plano de saúde está agindo indevidamente. Existe resolução da Agência Nacional de Saúde, da ANS, que impede que ele peça nova carência para a senhora quando a senhora fizer downgrade. Eles também não podem te determinar que cancele o seu plano atual para fazer outro com menor cobertura. Você tem a liberdade de querer mudar para uma cobertura menor. Então, eles não podem lhe impedir de fazer o downgrade. E não podem pedir nova carência pela redução da sua cobertura. Assim como para a dona Maria da Conceição, o downgrade é uma questão muito mal explicada para os clientes de planos de saúde. Ele é basicamente a possibilidade de reduzir os serviços prestados pela operadora em troca de preços menores. Quando o plano passa a pesar excessivamente no bolso, muitos preferem esta opção a ter que cancelar a cobertura. No ano passado, o reajuste abusivo de planos de saúde representou quase metade das queixas registradas no IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. 12% a mais do que no ano anterior, quando 33% das reclamações eram sobre aumento excessivo. Eu estou pagando R$2.700 e tantos reais e vai ter um aumento agora. E eu já não estou dando conta de pagar esses 2.700, porque o aumento foi 100 e tantos % quando eu não tive aumento de salário. Sugiro que a senhora faça uma reclamação na Agência Nacional de Saúde ou já ingresse logo com uma ação judicial pedindo o reajuste, a revisão dos valores que a senhora está pagando, porque estão em valores abusivos, né, já que mudaram tanto nos últimos anos. Além de pedir que seja feito o downgrade sem exigência de nova carência, porque essa estipulação pelo plano de saúde é indevida e a senhora não deve aceitar que eles lhe impeçam de fazer esse downgrade que a senhora pretende. Agora você pode acessar nossa programação, rever reportagens e os programas da emissora no novo canal da TV Justiça no YouTube. É muito simples. Basta acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Se inscreva no canal e aproveite o melhor da nossa programação. Hoje nós ficamos por aqui. Para você, até amanhã.